Graças a Deus. Jesus é tudo na nossa vida, né, irmãos? Adolescentes, então, se preparam para louvar a Deus. Queremos dizer aos irmãos que, dentro de alguns minutos, talvez, estará entre nós o nosso irmão Adilson Rossi, que vai louvar a Deus e também vai trazer uma porção da palavra de Deus para nós nessa noite. A pedido do nosso pastor, ele está aqui nessa noite. Vai ser uma cooperação especial. Irmãos, quero dizer aos irmãos também que Deus tem abençoado grandemente o nosso trabalho missionário. Em novembro, teremos a nossa Conferência das Nações, é a segunda Conferência das Nações. E desde já peço que os irmãos estejam orando para que Deus venha abençoar grandemente o nosso trabalho. Estamos assim fazendo um esforço bastante grande aí para trazer o cantor Nani Azevedo para estar aqui no nosso trabalho. Não sei se vamos conseguir por causa de agenda e algumas dificuldades, mas o pastor Roberto está se empenhando bastante para ter a cooperação deste irmão louvando a Deus conosco. Os pregadores já estão convidados, já confirmaram a presença. O irmão Jander e o irmão Túlio Barros estarão pregando a palavra de Deus também. Então os irmãos já orem para que Deus venha abençoar e nos dar vitória. Nós vamos ouvir então o conjunto de adolescentes adorar a Deus. Depois nós vamos ouvir a palavra da oferta pelo irmão Diogo, presbítero Diogo, e a irmã Elisa estará louvando a Deus em seguida, enquanto os irmãos diáconos recolhem as ofertas.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os amados irmãos para ler uma palavra, Salmo 116 e o versículo 12. Diz a palavra do Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Amém. Graças a Deus, irmãos, até dispensaria esta palavra, chamado a palavra da oferta, pela consciência e a conscientização que todos os queridos irmãos têm, os seus compromissos para com a obra do Senhor. E muito eu gosto desta palavra, porque, irmãos, é muito importante o cristão, o crente, a sua fidelidade para com Deus, nas suas contribuições, na sua oferta, na perseverança, porque aonde eu sempre gosto de dizer, uma das áreas que Deus mais prova os seus filhos é na sua fidelidade, na sua contribuição, no seu retorno para tudo aquilo que Deus o faz na sua vida. Oxalá que todos os crentes tivessem, todos os cristãos tivessem essa consciência do quanto é importante e o quanto Deus observa a sua vida com relação à sua fidelidade, o seu compromisso, a sua constância para com a obra de Deus. Porque, irmãos, o missionário, os nossos irmãos, a obra do Senhor precisa todos os meses saldar seus compromissos, e para isso depende de nós ser fiel nas nossas contribuições. Eu sempre digo que Deus, o nosso Deus, é o dono do ouro e da prata, e Ele não precisa de dinheiro, mas a obra do Senhor, ela depende das nossas contribuições para manter avante, para continuar expandir o Evangelho no reino na terra. Isso, irmãos, depende de cada um de nós. Eu creio que se nós perguntarmos aqui, não vou perguntar, quantos aqui nesta noite têm o seu carnê de missões? E quantos aqui têm os seus carnês em dia para com a obra de Deus? Deus está olhando para cada um de nós. Não é para o pastor da igreja que nós estamos fazendo, mas é para a obra de Deus. Quantos aqui não podem sair e pregar o Evangelho? Tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem os seus compromissos, mas nós podemos manter aquele que vai. E Deus
estará recompensando cada um de vocês, porque assim diz a palavra do Senhor, que diz: e eu abrirei as janelas do céu. Fala assim depois: fazei prova de mim. Se todos os cristãos conhecessem esta palavra, a profundidade dela, as bênçãos de Deus sobre a igreja seria 100 vezes tanto, e na vida, depois o porvir, a vida eterna. Deus pode, irmãos, mas Deus quer usar eu e você. A obra de Deus, ela é feita por nós. Deus usa nós, os seus filhos, para fazer a sua obra. Gostaríamos de profundo coração que todos tivessem essa consciência que Deus dá para nós. Depois Ele fica esperando o nosso coração, quanto nós vamos retornar. Deus vai trazer saúde na casa, vai repreender o devorador, vai trazer as bênçãos espirituais, o lar vai ser restaurado, você vai gozar as mais ricas bênçãos de Deus. Aleluia. Assim eu agradeço essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos colocar em pé, vamos orar, irmãos, nessa noite, por todos nós, todos os irmãos que vão contribuir, e por aqueles que também não têm, mas deseja contribuir com a obra do Senhor, com a obra missionária, com os compromissos da igreja, para que Deus esteja, irmãos, realmente nos abençoando. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença, Senhor, os Teus filhos, Senhor, nessa noite, Pai amado, que trouxeram, Senhor, as suas ofertas, Senhor, do seu coração, Pai amado. Agora, ó Deus, estende as Tuas mãos sobre os Teus filhos, Senhor, que vai, Senhor, contribuir, Pai amado, que vai aqui, Senhor, abençoar os Teus filhos que estão no campo, Senhor, fazendo a Tua obra. Deus amado, Senhor, Deus amado, repreende, Senhor, todo devorador, repreende a enfermidade, repreende, Senhor, a flecha do inimigo, Senhor, todo mal, Senhor, não chegará às tendas dos Teus filhos, Senhor, porque Tu és o Deus que está com as mãos estendidas sobre a Tua igreja. Nós Te pedimos, ó Deus, hoje e sempre, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nossa irmã aqui, Ana Elisa, vai louvar a Deus. Enquanto isso, os irmãos podem contribuir com os dízimos e as ofertas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Lâmpada para os meus pés e forte luz no meu caminho, para não errar. É verdade que liberta, escudo protetor pro mal não vir me atacar. Poema de louvor eterno, homens santos que fizeram isso acontecer, e está registrado na palavra de Deus. É poder para todo pecador que lê e crê. Fonte de vida, fonte de amor, é poder para todo pecador que lê e crê. Ao seu dispor está, pode acreditar. Lâmpada para os meus pés e forte luz no meu caminho, para não errar. É verdade que liberta, escudo protetor pro mal não vir me
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Parabéns, né, irmão? Que benção, né? Eu fico impressionado quando uma criança vem louvar a Deus, porque a gente que é velho às vezes fica tremendo as pernas aqui, né? E uma criança com a simplicidade e a pureza vem aqui e adora a Deus. Isso é muito bom e nós devemos incentivar os nossos filhos a cantar, a dar testemunhos, a pregar, a contar aquilo que Deus tem feito nas suas vidas, porque serão os futuros obreiros de amanhã se Jesus não retornar, né? Queridos irmãos, nós vamos agora dar a oportunidade. O irmão Flávio pediu que nós deixássemos as crianças um pouquinho para frente, que eles vão agora fazer uma apresentação antes de louvar a Deus. Irmão Flávio, tem a oportunidade. Glória a Deus, vamos ficar na presença de Deus. Nosso trabalho de missões, a conferência será 16 a 18 de novembro, tá? Para os irmãos que pediram a data, 16 a 18 de novembro é o nosso trabalho aqui no Templo Sede com todo o campo de Limeira. Estarão aqui os missionários, estarão os nossos irmãos lá do Vale do Jequitinhonha, talvez até os que estão fora do país. Enfim, será um trabalho muito abençoado, tenho certeza. E ninguém pode faltar, irmãos. Ninguém pode faltar. Pastor, meus irmãos, no último domingo fechamos a Escola Bíblica de Obreiros e também foi o dia da Escola Dominical e nós não poderíamos deixar em branco passar essa data sem dizer mais uma vez da importância da Escola Dominical, que tem crescido satisfatoriamente aqui na nossa igreja. E os nossos pré-adolescentes têm a oportunidade agora de representar uma história. Não vou adiantar a história, só quero que preste bastante atenção, que isso pode incomodar o nosso coração. Amém? Sandrinha, menina, viu? Sandrinha. Ah, mãe, deixa eu dormir só hoje. Eu tô com dor de cabeça. De jeito nenhum, Sandra. Levanta, hoje é dia de ir pra escola dominical, esqueceu? Ah, mãe, eu tô cansada. Sandra, levanta agora. Levanta. Vamos. Olha, eu tenho uma coisa aqui. Você entrega pro pastor. Pode ser pro pastor Jonas ou pro pastor Levi. Se eles perguntarem de mim, fala que eu tô com dor de cabeça, que eu não posso ir na escola dominical hoje, tá? Ei, mãe, essa desculpa quem arrumou foi eu. Acho melhor a senhora inventar outra, porque todo domingo a senhora fala a mesma coisa. O pastor pode começar a desconfiar, hein? É mesmo. Ai, que filha mais inteligente que eu tenho. Deixa eu ver. O que você fala? Ah, inventa uma você, porque você é tão inteligente, filha linda. Fala que eu não posso ir, tá? Mas inventa uma desculpa
bem inventada. Quando você falar que eu tô com dor, faz uma carinha de dó da mamãe, tá? Você arruma logo. Ah, ó, não esquece, a Bíblia e a oferta tá aqui. Tchau, filha. Não vou levar nada. Que cara é essa, menina? Tá parecendo que você vê um velório? Não, é pior do que isso. Pior? É, eu tô indo pra escola dominical. Nossa, você acha que a escola dominical é tão ruim assim? Deve ser, minha mãe nunca vai. Viu, me fala uma coisa, seus pais brigam muito? E como? Quando eles começam, voa a panela pra todo lado. E a televisão, vocês assistem muito? Não, só normal mesmo. Primeiro a gente assiste a novela das 6, depois a das 7, depois a das 8. E nos intervalos a gente assiste um pouco de Ratinho. E geralmente depois a gente assiste um filme. Nossa, só isso, né? E a oração, que hora vocês fazem? Na igreja, por quê? Ah, então tá entendido, porque a escola dominical não faz tanta importância para vocês. Que música nova é essa que você tá cantando, sabe? Não consigo. Você está indo para a escola dominical, né? Tá errado, você tem que ir para a escola dominical, junto com seus pais. Qual é a graça? Ah, entendi tudo. Onde vocês vão felizes desse jeito? Pra escola dominical, né? Por que essa alegria toda? Porque lá é o lugar melhor do mundo. Vocês só podem estar de brincadeira, né? Não, é sério, olha só. Meu pai ia pra igreja, mas ele não conseguia parar de fumar. Até que ele começou a ir pra escola dominical. Ai, e hoje ele é liberto. Minha mãe era grossa e ofendia as pessoas, porque falava as coisas sem pensar. Aí ela começou a ir na escola dominical. Menina, Deus transformou a vida dela. É verdade. Meu irmão tirava notas baixas na escola, só queria saber de videogame. E hoje ele é uma bênção. Ai, gente, eu acho que eu vou embora. Ué, Sandra, mas você não vai para a escola dominical? Ah, eu vou, mas meus pais vão ter que ir junto. Ah, vão. Mas se você for chamar ela agora, ela vai te bater. Não tem problema. O importante é que ela aprenda o que é certo. É, Sandra, acho que você tá certa. E eu vou dizer assim, que eu só aprendi a ler porque eu fui pra escola. Como ela vai aprender de Deus se ela não foi pra escola dominical? E se ela alegar que ela estuda a Bíblia em casa? Aí eu falo que eu não vou mais ir pra escola todo dia, porque agora eu vou estudar em casa. Essa é uma boa saída. Mas ela também pode falar que conhece a Bíblia. Aí eu pergunto se só porque eu sei ler eu não preciso mais ir à escola. E se ela falar que é difícil acordar de manhã? Aí eu pergunto se foi difícil para Jesus levar a cruz. Depois dessa, acho que ela não vai ter mais o que fazer. Aí eu falo pra gente ir logo, que já estamos atrasados. Nossa, pior que é mesmo. Melhor a gente ir rápido, porque senão é nós que vamos perder a escola dominical. É verdade. Vamos. Esperem. Estava a caminho da feira e acabei pensando, será que eu não posso ir à escola dominical com vocês? Claro, vamos. Graças a Deus. As crianças vão cantar, né? Vamos ouvir as crianças cantar. Então,
Irmãos, mensagem importante, né? Que nós acabamos de ouvir e também de vermos, né? Como que foi importante essa mensagem. E é verdadeiramente isso que acontece, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que são impossibilitadas de vir à escola dominical, por motivos de trabalho, às vezes por questão até de doença, ou por alguma outra razão muito forte. Nós entendemos isso e Deus também entende. Mas existem muitos e muitas que na verdade, irmãos, não vêm à escola dominical porque bate lá uma preguiça, às vezes um desleixo espiritual até mesmo, às vezes também um descuido, fica ali na internet, fica ali no videogame, fica ali na televisão, enfim, existe divertimento para todo o tempo se nós quisermos, né? Mas irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser primordial na nossa vida. E quando nós estamos na igreja aprendendo a palavra de Deus, Deus se agrada muito, porque nós vamos crescendo espiritualmente, vamos adquirindo conhecimento para combatermos as heresias que têm se proliferado de uma forma tão grande nesse mundo. Então é muito importante o pai, a mãe e os filhos estarem na escola dominical. Hoje foi uma bênção, como eu disse aos irmãos, tinha mais de 120 pessoas aqui na escola dominical, muitas famílias inteiras aqui, mas irmãos, que essa mensagem possa fortalecer alguns ainda a se despertarem a estar aqui na escola dominical. Vamos ouvir as nossas crianças louvar a Deus e adorar o Senhor. Amém? Tô indo, mãe, tô pegando a Bíblia, tô chegando aí, ó. Tô indo, já tô pronta. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Pois é Deus quem sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Quem conhece e pratica o que na Bíblia diz, só caminha na verdade e com Deus vive feliz. Satanás, nosso inimigo, não vai derrotar, pois quem crê na tua palavra lá no céu irá morar. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Pois é Deus quem sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical.
Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ouvir as irmãs do círculo de oração também louvar a Deus. Depois, na sequência, eu vou passar a direção do trabalho aqui para o pastor Heleno. Pastor Heleno, que é o segundo vice-presidente do Campo de Limeira e também é presidente do Conselho de Política da nossa igreja. Então ele estará fazendo as apresentações das pessoas que estão cooperando conosco nessa noite, também do nosso pastor e pregador, irmão Adilson Rossi. Enfim, ele fará segundo aquilo que ele desejar. Quero avisar os irmãos que o pastor Levi, nosso pastor presidente, ele está impossibilitado de estar aqui conosco, porque passou por uma cirurgia, porém ele está nos assistindo através da rádio Jesus é o Caminho, e ele já ligou aqui para o irmão Anderson, né? Está ligadinho aqui conosco, adorando a Deus também, junto conosco, através da nossa rádio. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão acompanhando o nosso culto através da rádio Jesus é o Caminho. É muito importante esse trabalho de divulgação do Evangelho, até pessoas do exterior acompanham o nosso culto aqui. Pastor Salomão, lá em Portugal, sempre me liga dizendo que assistiu o nosso culto através da internet. Divulgue, irmãos, o nosso culto, isso é muito importante. Muitas pessoas têm sido abençoadas através dos trabalhos que nós estamos realizando através da internet também. Vamos ouvir então as nossas irmãs do círculo de oração. Teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de
Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido, pela saúde, pela salvação, pelo perdão e por estarmos aqui mais uma vez. Estava ali no Roseira, estive participando do início do culto lá, mas já estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor nesse culto missionário, né? Quero dizer para os irmãos, conversei com o pastor Levi hoje à tarde, ele está bem, está se recuperando, foi descansar um pouquinho em Arthur Nogueira, porque ele levanta toda hora para fazer uma coisa, fazer outra e tal, vai um irmão visitar, vai outro, então ele pegou esse final de semana, está dando uma descansadinha para ver se abrevia a recuperação, mas está muito bem. Semana que vem acredito que ele já está aqui dando glória a Jesus, misturado com aleluia. Nesse momento ele está nos assistindo pela internet e recomendou que os irmãos da internet caprichassem aí, que ele quer ver bem legível lá onde ele está. Graças a Deus. Meus irmãos, está entre nós nessa noite nosso presbítero, nosso irmão Itamar, lá de Recife. Se coloque de pé aí, meu Itamar, presbítero da igreja, está sempre aqui conosco, empresário do ramo de joias. Graças a Deus, é um prazer recebê-lo. Juntamente com ele, seu sobrinho, né? Sobrinho lá de Recife, o Carlos Alberto Júnior, né? Lá de Recife. Pedi que se colocasse de pé, para que possamos recebê-los com boas-vindas. Vamos receber nossos amados irmãos com boas-vindas, meus irmãos, todos juntos. Sois bem-vindo, em nome do Senhor. Irmão Manuel, dê um abraço nele aqui. Presbítero, Deus abençoe. Sinta-se bem entre nós. Graças a Deus. Meus irmãos, também estou observando entre nós o candidato a prefeito, Dr. Paulo Radish, sua esposa, pediria que se colocassem de pé, para que possamos recebê-lo com boas-vindas. Também o Lima, candidato também na chapa como vice-prefeito, e as suas respectivas esposas. A igreja sente-se honrada, feliz com a presença do candidato a prefeito Paulo Radish, o Lima, nosso irmão em Cristo, nessa noite. Vamos recebê-lo com boas-vindas, vamos dizendo todos juntos: sois bem-vindo, em nome do Senhor. Deus abençoe. Podeis sentar, sintam-se bem entre nós. E agora quero apresentar também nosso pastor, cantor e deputado estadual, pastor Adilson Rossi, que está conosco nessa noite. Será o preletor, vai cantar, não é verdade? É conhecido de toda a igreja, é também a quem o pastor Levi se referiu, meu amigo de infância, pediu para que nós dessemos um abraço no Senhor, e nós sentimos honrado e feliz com a presença do pastor Adilson Rossi nessa noite. Vamos recebê-lo de que maneira? Dizendo todos juntos: sois
Bem-vindo em nome do Senhor. Eu pediria que o pastor Joel desse um abraço nele, representando o ministério. Isso. Graças a Deus. Maravilha. Eu agora queria devolver para o pastor Locatelli, que ele está com a... Já pode passar para o pastor? Aí, pastor Adilson, agora o senhor vai cantar muito para Jesus aí, viu? Então, vamos já ouvir o nosso pastor Adilson Rossi, que nessa noite vai cantar, pregar e fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Retornar a Limeira é para mim um privilégio. Estar aqui, revendo pessoas a quem eu estimo e respeito muito. Dentre elas, eu quero fazer uma referência ao pastor Joel, que na verdade é um dos nossos mestres. Tive e ainda tenho a oportunidade de cooperar com ele ao longo dos anos. Muito obrigado, pastor Joel. Fiquei feliz em vê-lo aqui. Orei pela sua saúde essa semana, viu? Que Deus abençoe. Uma Lloyd, que eu vi aí também. Vocês são um casal muito especial. Quero deixar consignada aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Levi. Nós somos mais ou menos da mesma época, né? Temos aí mais ou menos a mesma idade. Levi deve ser um pouquinho mais velho do que eu, mas nós somos aí da mesma idade. Cooperamos juntos, trabalhamos juntos para o Senhor, e é muito bom poder estar aqui. E quero deixar ao pastor Levi, eu sei que ele está ou nos assistindo ou nos ouvindo, deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão ao pastor Levi, e ensejar que ele se recupere o mais rápido possível da sua saúde. Queridos, hoje é uma noite especial. Estamos celebrando ao Senhor no primeiro dia da semana, e hoje em especial numa noite missionária. A igreja ainda carrega, ainda conserva dentro de si o ardor missionário, e isto é muito bom. Eu louvo a Deus por isso. Quero também dizer da minha alegria em poder encontrar aqui pastor Heleno. Aliás, foi o homem a quem Deus usou para que eu chegasse aqui esta noite. Muito obrigado, pastor Heleno, e os demais obreiros que estão aqui. Quero deixar também consignada a minha alegria em encontrar aqui o Paulo Radish. Deus abençoe a sua vida. Quando fui convidado para fazer a gravação de um pequeno depoimento em prol da sua candidatura a prefeito aqui em Limeira, eu não hesitei, fiz prontamente, porque tomei conhecimento do seu histórico, e fiquei muito feliz em saber que Limeira terá a oportunidade de ter alguém, se for a vontade de Deus, que comande esta cidade, para que ela continue progredindo. E a minha alegria se tornou ainda maior em saber, me desculpe lhe chamar de você, eu acho que eu sou mais velho do que o Paulo, então posso chamá-lo. Fiquei muito feliz em saber que você tem na sua chapa um irmão, alguém que serve a Deus, que comunga da mesma fé que nós comungamos, o Lima. Deus abençoe. Nós vamos colocar sim a vida de vocês nas mãos de Deus, e a vontade de Deus certamente vai se cumprir. E se for o desejo de Deus que o senhor esteja no comando dessa cidade, só vou lhe pedir um favor: não esqueça desse povo aqui. Esse povo é um povo muito especial. Esse povo é um povo que pauta a sua vida pela palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina a orar pelas autoridades constituídas. Então esse povo não sai às ruas para fazer manifestação, esse povo dificilmente se envolve em greve, esse povo não se manifesta, esse povo ora pelas autoridades. Então tenha certeza que esta igreja vai estar orando por vocês, e fiquei muito feliz em vê-lo aqui. Que Deus abençoe Paulo, que Deus abençoe Lima, que vocês continuem nesta caminhada com muita graça, com muita saúde, e acima de tudo com a bênção do Senhor. Nós estamos aí próximos
de um pleito que será no dia 7, e é importante que cada um de nós cumpra o seu dever como cidadão e use aí o único direito legítimo que nós temos, que ninguém pode roubar de nós. E temos aqui também o irmão Zico, que foi quem a igreja escolheu para ser o nosso representante lá na Câmara Municipal. Se Deus permitir, vocês vão ter que se entender depois para trabalharem juntos pelos próximos 4 anos. Deus abençoe Zico, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, e se for a vontade de Deus, eu tenho certeza que a sua vida é pautada pela orientação de Deus. Se for a vontade de Deus que você chegue lá, seja fiel ao Senhor e fiel a esta igreja. Deus vai te honrar muito lá, eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe. Queridos, eu não quero cansá-los não, eu prometo para vocês que vou ocupar apenas alguns minutos. Eu estou vindo de uma maratona esta semana, estou viajando praticamente por todo o estado de São Paulo, e é um trabalho muito árduo, e chega no domingo à noite, pastor Helena, essa hora eu já estou um pouquinho cansado, até porque já passei dos 30, mas eu estou feliz, o coração está alegre, e eu quero adorar a Deus com vocês. Eu quero que você ouça a letra deste hino e adore a Deus comigo, se você puder. É uma poesia que fala de um dos textos mais bonitos da Bíblia, que é o Salmo 23. Inclusive é o texto que eu quero ler logo em seguida. Mas primeiro, antes de ler o Salmo 23, eu quero cantar este salmo, falando acerca de um pastor por excelência. Solta ali para mim a 7, por favor. Obrigado, meu amigo. Ouça isto. Águas se juntam nos altos e descem aos saltos por onde elas vão, em claros límpidos fios desaguam no rio chamado Jordão. Lá brancos lírios e rosas espalham preciosas fragrâncias florais, onde o mel puro destila e as ovelhas tranquilas descansam em paz. E o bom pastor afugenta o lobo e orienta o rebanho ao redil. Se falta uma em sua conta, procura e encontra que escapuliu. E ao doce calmo aprisco, a ovelha sem risco então reconduz. Da história que aqui se vê, a ovelha é você e o pastor é Jesus. Qual o pastor que, recolhendo no seu redil as suas ovelhas, ao sentir falta de uma delas, não sai a procurá-la e, encontrando-a, coloca em seus ombros e diz: achei a ovelha perdida. Este pastor um dia encontrou a mim e encontrou a você, e somos frutos do seu amor e da sua bondade. Escute isto: sou a ovelha cansada,
por fim encontrada pelo bom pastor, que a sua amada ovelha protege e aconselha com voz de amor. Essa história divina aqui não termina, mas segue, porém. Ela então continua e pode ser a sua história também. E o bom pastor afugenta o lobo e orienta o rebanho ao redil. Se falta uma em sua conta, procurai e encontra que escapuliu. E ao doce calmo aprisco, a ovelha sem risco então reconduz. Da história que aqui se vê, a ovelha é você e o pastor é Jesus. Da história que aqui se deu, a ovelha sou eu e o pastor é Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer amém por terem sido alcançados pelo pastor, pelo sumo pastor que um dia nos alcançou? Queridos, eu vou convidá-los para uma leitura bíblica que está exatamente no Salmo 23. E quero rapidamente, muito rapidamente, repartir com vocês uma palavra apoiando-me neste texto bíblico. Livro dos Salmos, vamos ler o Salmo 23, apenas a título de informação. O livro dos Salmos é o único livro da Bíblia que não tem capítulo. Às vezes nós, pela força do hábito, dizemos, vamos ler, pastor Jonas, o capítulo 23 do livro dos Salmos. O livro dos Salmos não tem capítulo. O livro dos Salmos no original hebraico é Sefer Teilim, que quer dizer livro das canções. É na verdade um inário. Então nós não cantamos o capítulo 23, nós lemos o Salmo 23. Assim como nós não cantamos o capítulo 200 da harpa, nós cantamos o hino 200 da harpa. É uma pena que nós não temos aqui a melodia desse salmo, senão nós poderíamos cantá-lo. Mas já que não temos a melodia, nós vamos recitá-lo. Quantos acharam o Salmo 23? Digam amém comigo. Dá só uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Se ela não trouxe uma Bíblia, reparta a sua Bíblia com ela, para que ela possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga, leia comigo a palavra de Deus. Leia comigo a palavra de Deus. Não perca o seu tempo com outra coisa agora a não ser ouvir a palavra de Deus. É ela que nos abençoa. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quantos dizem amém por esta leitura? Queridos, eu disse que esta é, sem sombra de dúvidas, uma das porções mais conhecidas de toda a Bíblia. É o texto que nós aprendemos por primeiro, quer seja aqueles que foram criados na igreja, ou aqueles que aceitaram a fé depois que atingiram a maturidade. É o primeiro texto que nós aprendemos, é o texto que nós ensinamos aos nossos filhos, é o texto que nós recitamos em nossas reuniões dominicais e domésticas. É um texto que é cantado em verso e em prosa, porque é uma das porções mais interessantes da Bíblia Sagrada. Portanto, não é um texto novo, é um texto que todos nós conhecemos, e eu quero acreditar que muitos recitaram aqui o Salmo 23 de cor, sem precisar ter a Bíblia aberta, porque é um texto muito comum da família de Deus. Porém, hoje, eu gostaria, de forma muito rápida, de analisar com vocês este salmo em 3 aspectos diferentes, e eu diria que são os 3 estados do Salmo 23. O salmista, quando escreve este salmo, sem sombra de dúvidas, ele se prende em alguns momentos que ele viveu durante toda a sua vida para compor este texto sagrado, esta ode sagrada. E há 3 estados que eu entendo que o salmista ocupou durante o tempo que escrevia estes versos, que eu chamaria de 3 posições distintas no Salmo 23. A primeira posição que eu encontro aqui, eu chamaria de posição de dependência. O salmista, quando começa a escrevê-lo, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vocês podem analisar aí que quando ele escreve o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele estava deixando claro que ele tinha uma dependência deste Deus. Davi era rei, ele tinha o poder em suas mãos, ele era a autoridade maior da sua nação, mas nem por isso ele deixava de expressar a sua dependência do Senhor. O Salmo 43, que também é de autoria de Davi, nos mostra isto de forma muito clara. Davi vive no Salmo 43 um dos períodos mais críticos de toda a sua biografia. O seu filho Absalão havia lhe roubado o trono, e quando Absalão rouba o trono de Davi, Davi era rei, ele tinha autoridade, ele tinha nas suas mãos o direito de barrar aquela ação e aquela atitude de Absalão e das pessoas que se juntaram a ele. Davi podia muito bem, na condição de rei, ele podia fazer com que Absalão deixasse imediatamente o trono e o devolvesse a quem de direito, que era o próprio rei Davi. Mas quando ele escreve o Salmo 43, ele deixa claro a sua dependência de Deus. Ele diz o seguinte: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto. Homem fraudulento e injusto, uma referência a Absalão. Gente ímpia, uma referência àqueles que haviam se juntado a Absalão para insuflar a nação
e fazer com que ela se revoltasse contra o seu próprio rei. Davi mostra a sua dependência. Ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. No verso 2 ele diz: porque tu és o Deus da minha fortaleza. No verso 3 ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie ao teu santo monte. Ele estava dizendo: eu já não confio em ninguém. Se o meu próprio filho, sangue do meu sangue, me traiu roubando-me o trono, em quem mais eu irei confiar? Portanto, Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. Aí no verso 4 ele diz: então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Mas quando ele chega no verso 5 do Salmo 43, aí que ele demonstra a sua total dependência de Deus. Ele para um pouquinho, olha para si mesmo, volta-se para dentro de si e diz à sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o Deus meu. Eu quero que você entenda esta palavra nesta noite. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando, eu não sei qual é a circunstância que lhe envolve, talvez uma situação que você julga não ter forças para enfrentá-la. Eu venho aqui na qualidade de um profeta de Deus para dizer a você que se a sua dependência do Senhor for semelhante à dependência de Davi, você vai dizer para você mesmo esta noite: espera em Deus. É só mais um pouquinho e o Senhor entrará em ação. É só mais uma fração de tempo e Deus tomará a sua causa. É só mais alguns minutos e o Senhor agirá por você, e a sua vitória estará garantida, e a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Então a posição de dependência de Davi deve ser a mesma posição de dependência que nós precisamos ter. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A melhor tradução para este verso talvez não fosse usar a palavra nada, mas talvez fosse usar a palavra não. Tem alguns que até colocam uma conjunção aí, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não existe no original. Talvez se nós traduzíssemos o nada pela palavra não, nós teríamos uma maior compreensão do salmo. Nós diríamos: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele não falta. Pode vir as dificuldades, podem vir os problemas, podem vir as enfermidades, podem se levantar os inimigos de todas as sortes. O Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ele está presente na minha vida, Ele é Senhor da minha vida sempre. Portanto, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração nesta noite e por toda a eternidade. Mas há uma segunda posição no Salmo 23 que eu chamaria de posição de confiança. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verso 3, ele diz assim, ó: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que o salmista estava dizendo? Se o Senhor estiver ao meu lado, eu tenho total confiança na tua companhia. Eu posso entrar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou sair do outro lado mais vivo do que quando entrei, porque o Senhor estará ao meu lado. Eu posso enfrentar a morte, mas ela não me tragará, porque a minha confiança está no Senhor. Eu glorifico a Deus esta noite, porque Deus tem sido fiel para com a vida de algumas pessoas que estão me ouvindo nesta hora, talvez alguns que estão me assistindo pela internet. Você sabe que Deus é o Senhor da vida. Ele
tem poupado você, Ele tem te sustentado com o seu braço forte. Então celebre ao Senhor hoje e continue confiando nele. Ele é poderoso para te livrar no vale da sombra da morte. Eu acho interessante, quando Davi escreveu o Salmo 56, foi um momento muito especial na sua vida, porque ele demonstra ali um sentimento muito interessante. E é difícil a gente ler o Salmo 56 sem colocá-lo dentro do contexto histórico. O Salmo 56, o contexto histórico dele é 1 Samuel capítulo 21. Pois em casa vocês leem. Davi estava vivendo uma situação interessante lá, neste capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. E ele esboça aqui, ele exprime aqui uma mistura de medo e de confiança. Se a gente ler só o Salmo 56 sem colocá-lo dentro do contexto histórico, a gente vai ter uma certa dificuldade para entender, porque o salmista diz aqui, verso 3, o Salmo 56, ele diz: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. E aí nós pegamos o contexto histórico, é interessante. Davi, por acidente, havia entrado na cidade de Gate. O que era Gate? Era a cidade natal de Golias. Davi havia vencido Golias. Davi havia destruído Golias, o personagem mais ilustre da cidade. Imagine você, meu querido Paulo, alguém se levantar aqui e matar a pessoa mais ilustre da cidade de Limeira. Esta pessoa, por quanto tempo ela viver, ela vai ser odiada pelos limeirenses. É o que acontecia com Davi. Ele havia matado o cidadão mais ilustre de Gate, que era Golias. E agora, acidentalmente, ele entra na cidade. Quando ele entra na cidade, os moradores, sabendo da sua presença, correm à presença do rei e dizem: olha, está aí aquele pastorzinho de ovelhas chamado Davi, que matou Golias. O rei diz: fecha as portas da cidade. Agora nós o colocamos numa armadilha. Ele está numa arapuca, e nós vamos mostrar para ele o pagamento que ele vai receber por ter destruído o nosso cidadão mais ilustre. E Davi ficou sabendo. Sabe o que acontece? Buscaram Davi para levá-lo diante do rei, mas Davi se fez passar por louco. Ele começou a babar sobre a barba, e nenhum homem em sã consciência tinha uma atitude desta. A barba era símbolo de honra, e qualquer pessoa que babasse sobre a barba estava demonstrando ter perdido o juízo, a sensatez. E como se isso não bastasse, o texto histórico diz que, além de babar sobre a barba, ele começou a se esgravatar, a ter atitudes de um louco nas portas da cidade, a se esgravatar nos batentes das portas. E aí levam Davi diante do rei. Sabe o que o rei faz? Quando levam Davi babando sobre a barba e com gestos de louco, o rei disse: ei, peraí, já não é o bastante os loucos que nós temos aqui na cidade? Vocês me trazem mais um? Não perceberam vocês que o juízo de Deus já veio sobre ele? Nós não precisamos fazer mais nada, ele já foi julgado por Deus. Esse homem já perdeu o juízo. Abra as portas e deixe-no ir. E Davi sai ainda com atitude de louco, mas quando ganha alguns metros da cidade, talvez colocou em prática uma expressão que nós usamos: pernas para que te quero, e saiu correndo e se livrou de ser punido pelo rei de Gate. Mas aí ele escreve o Salmo 56, entenda aí o que ele diz, verso 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Verso 4 ele diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança,
e não temerei. Que me pode fazer a carne? Verso 9 ele diz: quando a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei, porque Deus está comigo. Verso 10: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. E no verso 11 ele diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Mas entenda, no começo ele expressa o seu temor. Quando eu temer, quando eu me vir diante da morte, quando eu estiver diante do rei de Gate, dos moradores da cidade, querendo a minha cabeça, eu confiarei no Senhor, eu depositarei no Senhor a minha confiança. Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu tenho uma palavra profética para alguém aqui esta noite. Por esses dias, você vai ter que entrar pelo vale da sombra da morte, mas se lembre da palavra desta noite. Quando você estiver enfrentando uma situação de aperto, confie no Senhor. Ele é poderoso para permitir que você saia com vida do outro lado, e mais do que com vida, glorificando a Deus pelo livramento que Ele vai operar na sua vida. Dá para dizer glória a Deus ou é difícil? Dá só uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você nunca perde quando deposita a sua confiança em Deus. Você nunca fica no prejuízo. Depositar a confiança em Deus sempre resulta em lucro, porque todas as vezes que nós confiamos nele, ele opera livramentos na nossa vida. Mas eu quero concluir, porque o relógio me dá 5 minutos. A terceira posição que eu encontro no Salmo 23, eu chamaria de posição de honra. E talvez esta seja a mais interessante do Salmo, porque o salmista conclui o Salmo 23, e os últimos versos, ele diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Verso de número 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí eu paro um pouquinho, pastor Jonas, e começo a perguntar: quando a gente vai fazer uma celebração, quem é que a gente convida para celebrar conosco? Não são os amigos? Olha, quando você faz aniversário, você convida quem? Os amigos ou os inimigos? Quando você vai comemorar uma promoção na sua carreira profissional, quem é que você convida? Os amigos ou os inimigos? Quando nós vamos celebrar uma vitória em um pleito, quem é que nós convidamos? Os amigos. Isso é uma coisa natural. Aí Davi diz que o Senhor ia preparar uma mesa, mas não ia levar amigos não, ia levar inimigos. E aí eu começo a perguntar: que forma é esta de Deus trabalhar? E aí eu entendo que neste texto especificamente, Davi estava falando de um período de honra. Ele fala sobre unção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Na Bíblia existiam 2 tipos distintos de unção: era a unção para o serviço e a unção da honra. A unção para o serviço era aquela que recebia os reis, como Davi recebeu. Davi foi ungido rei. O texto diz que Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Era unção para o serviço, era unção para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rei. Davi já tinha esta unção, mas havia um segundo tipo de unção, que era a unção da honra. Ela era feita com um tipo de azeite aromático que era trazido do Oriente. E quando alguém queria honrar alguém, esta pessoa derramava sobre a cabeça de quem ele queria honrar algumas gotas do azeite,
Vocês se lembram aquele fato específico durante o ministério de Jesus? Que ele entra em uma casa e uma mulher ficou tão feliz em ver Jesus ali. O que é que ela faz? Ela pega um vaso do unguento precioso e vem por detrás de Jesus Cristo. A intenção daquela mulher, como orientava a cultura dos hebreus, dos judeus, era derramar sobre a cabeça de Jesus algumas gotas do unguento. Mas ela ficou tão feliz em ter Jesus, que ela não se contentou em derramar apenas algumas gotas. Ela quebrou o vaso. O texto diz que ela tomou o vaso de alabastro. Alabastro não era o perfume, não confundam. Alabastro era a pedra de que era confeccionado o vaso. Eu já vi muita gente dizendo aí, porque Deus vai derramar alabastro sobre a igreja. Não tem como derramar alabastro, porque alabastro é pedra. É uma pedra de cor acinzentada, meio transparente. O vaso era feito de alabastro. O que estava dentro do vaso era o unguento. Eu já ouvi outros dizerem também que a mulher quebrou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus. Ela não faria isso com Jesus nunca. Ela quebrou sobre a cabeça de Jesus. E por que ela quebrou o vaso? Porque o vaso que continha esses perfumes era um vaso de bojo avantajado, com um pescoço fino, que não permitia que o unguento fosse derramado, mas sim gotejado, porque o unguento que estava lá era de um valor extraordinário. Sabe quanto é que valia aquele unguento? 300 dinheiros. Sabe quanto que é 300 dinheiro? É o equivalente a 1 ano de trabalho. Um trabalhador ganhava por dia 1 dinheiro. Eu não sei, não parei para analisar isso ainda, mas eu acredito que num calendário que tem 365 dias, ninguém chega a trabalhar 300 dias no ano, tirando os finais de semana, os feriados prolongados, os feriados já instituídos por lei. E não, aqui ninguém faz isso, mas de repente alguém faz. Aqueles atestados médicos fajutos para justificar uma falta numa segunda-feira, depois de um domingo intenso. Ninguém trabalha 300 dias no ano. Agora imagine você, alguém trabalhar um ano inteiro, guardar todo o dinheiro que ganhou durante o ano e chegar no final do ano, comprar um vidro de perfume. Era o que valia aquele perfume. Tanto é que quando a mulher quebrou o vaso e derramou todo o azeite, alguém reclamou. Alguém que era muito materialista. De espiritual tinha muito pouco, mas de material tinha muito, até porque era o tesoureiro do ministério de Jesus. Se chamava Judas e era tão materialista que acabou vendendo o próprio Jesus. Judas disse: Senhor, isso é um desperdício, esta mulher está jogando dinheiro fora. Por que que não se vendeu o azeite e deu esta esmola aos pobres? Jesus disse: calma lá, Judas, os pobres sempre tendes convosco. E eu glorifico a Deus, porque esta palavra se cumpre ainda hoje. Os pobres sempre tendem convosco. É por isso que eu estou aqui na presença de Deus junto com vocês. Jesus disse: os pobres sempre tendem convosco. Mas esta mulher está antecipando a minha unção para o meu sepultamento. E o que esta mulher está fazendo será lembrado em outros lugares e em outras épocas. Eu glorifico a Jesus uma vez mais, porque nós estamos lembrando hoje do que Jesus falou naquela hora. Mas ela derrama o azeite, por quê? Ela estava honrando Jesus. Esta era a cultura do povo hebreu, esta era a cultura do povo de Israel. Derramar um pouco de azeite na cabeça de alguém que você queria distinguir na presença de outros tantos. Aí o salmista diz: sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai reunir todos os meus inimigos, vai colocá-los todos ao redor de uma mesa, e quando todos estiverem sentados ao redor da mesa, Ele vai me colocar na cabeceira. E quando eu estiver sentado na cabeceira, Ele vai vir com unguento e vai derramar sobre a minha cabeça. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, a minha alegria vai ser transbordante. Sabe o que o salmista Davi estava querendo dizer? Deus
trabalha exatamente ao contrário da maneira do homem trabalhar. Eu, quando vou celebrar alguma conquista, eu convido os amigos. Jesus, o Senhor, quer que os seus inimigos vejam que Ele te honra diante dos homens. Jesus quer que os teus inimigos saibam que você é um privilegiado por ser amigo dEle, e Ele tem um cuidado especial sobre a sua vida. Ele vai juntar todos os inimigos, e no momento em que todos estiverem juntos, Ele vai te colocar em posição de destaque. Isto é uma mensagem profética para alguém aqui esta noite, pastor Joel. Eu não sei para quem é, mas alguém está recebendo esta palavra hoje. Ele vai te colocar em posição de destaque. Agora, quando o Senhor te colocar lá, não se ensoberbeça, mas glorifique a Deus, porque só Ele é capaz de fazer isto. Se você entende esta palavra, solte a sua voz e dê glória a Deus comigo esta noite. Esta é a mensagem do Salmo 23. Somos dependentes do Senhor, depositamos nele a nossa total confiança, e no momento certo Ele vai nos honrar, Ele vai nos colocar em posição de destaque diante dos homens, para que eles entendam que Deus é Senhor na nossa vida. Amém? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga: só espere o momento certo de Deus. Só aguarde, tenha paciência. Não se desespere. Tranquilize a sua alma e o seu coração. Deus vai te exaltar no momento certo. Deus vai dar aquilo que prometeu a você no momento certo. As promessas de Deus não perdem a validade, elas ainda são fiéis, elas ainda têm validade, e no momento certo o Senhor as cumprirá. Dá para dizer amém ou não? Aí ele encerra o salmo dizendo: depois de ter a consciência da dependência, da confiança e da honra, eu posso dizer que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Se você aprender a depender de Deus, se você aprender a confiar nele, se você tiver paciência para que Ele cumpra o seu desígnio na sua vida, no tempo dele, Deus te contemplará com a bênção da longevidade. Eu abracei o pastor Joel aqui, quando cheguei disse: pastor Joel, Deus precisa te dar mais 20 anos de vida, pelo menos. Nós precisamos do pastor Joel conosco, pelo menos mais 20 anos, pelo menos, pastor. Isso é só o começo, e a promessa de Deus: habitará na casa do Senhor por longos dias. Se você pode adorar a este Deus, solte a sua voz e o glorifique. Nunca se esqueça, nós temos um pastor por excelência. Graças a Deus, irmãos. Está aí a palavra de Deus, maravilhosa, né? Gloriosa, que enche o nosso coração de alegria e de confiança para nós continuarmos firmes, servindo ao Senhor com alegria. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe nosso pastor Adilson Rossi por essa palavra, que ele possa estar conosco novamente em breve, para nós desfrutarmos dessa bênção gloriosa. Queridos irmãos, sendo bem rápido, porque temos algumas coisas a fazer ainda, quero dar os avisos dos trabalhos que nós teremos esta semana, e logo em seguida retorno então a palavra ao pastor Heleno, e que estará encerrando o culto para nós finalizarmos aqui o nosso trabalho. Nós temos na terça-feira nós temos o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Todos os irmãos estejam presentes. Terça-feira, quinta-feira o culto da vitória, sábado começa o trabalho de jovens que eu já anunciei, dia 29, e domingo dia 30. Domingo pela manhã nossa escola dominical. E há um pedido aqui também para que os adolescentes não faltem no domingo à tarde às 14 horas para um ensaio que haverá com todos os adolescentes. Por favor, ninguém deve faltar neste ensaio. É muito importante a presença de todos os adolescentes.
Muito bem, vamos nos colocar em pé e orarmos a Deus. O pastor Joel estará orando, abençoando a igreja, abençoando os irmãos e retornando então depois a palavra ao pastor Heleno. Quando o pastor Joel terminar, orar e dar a bênção, irmãos, por favor, irmãos, permaneçam um pouquinho. Não está? Ah, ok. Muito bem. Oremos, meus amados. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, em nome de Jesus, nosso maravilhoso Salvador, estamos aqui na Tua presença, Senhor, grato a Ti pela presença do Teu povo. Ó Deus, o pastor Edilson Rossi aqui conosco, nesta noite, trazendo a Tua palavra aos nossos corações. Abençoa o Teu filho, acompanhe agora no seu regresso, como também a cada uma família aqui presente, leva na Tua paz maravilhosa. Ó Deus eterno, eu te peço, Senhor, estende as Tuas mãos santa e poderosa sobre cada família nesta cidade, as autoridades constituídas. Ó Deus, abençoa de uma maneira toda especial. É que eu te peço, Pai, em nome, pelo amor do Teu Filho Jesus, nosso Salvador, o qual vive e reina para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte terça-feira, meus queridos, para o grande culto da família. Ninguém perca esta grande oportunidade de estar aqui terça-feira adorando o Senhor Jesus. Ao Rei eterno,